graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Nós vamos dar início a um culto abençoado da parte do Senhor. Nós iremos inundar a sua casa com a santa presença de Deus agora. E eu gostaria que você abrisse seu coração, convidasse o maior número de pessoas que necessitam de uma palavra de Deus nesse momento. Convidasse pessoas que necessitam de uma palavra de esperança, que precisam das boas novas do Senhor. E com isso nós iremos fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração daqueles que necessitam, daqueles que estão cansados, daqueles que estão carregando um fardo muito pesado. E eu creio que o Senhor há de trazer um fardo leve. E você que durante essa semana tem andado preocupado, lance todas as suas ansiedades, medo no Senhor e descanse nele. Amém? Então eu convido você agora a fechar os seus olhos. Nós iremos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele há de realizar. Nós vamos dar graças porque o bem mais precioso Ele tem nos dado todos os dias, que é a vida. Então eu gostaria que você, juntamente comigo, fechasse seus olhos e nós iremos orar. Santo Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vem e enche os nossos corações. Enche, ó Deus, ó Pai, os nossos lares. Enche, ó Pai, o nosso lar agora com o Teu Santo Espírito. Ó Santo Espírito Santo de Deus, inunda nossos corações com a Tua santa paz, com a Sua santa alegria. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos para que o Senhor ministre ao nosso coração paz, alegria, e que nós, ó Deus, ó Pai, venhamos ter uma percepção no nosso espírito daquilo que o Senhor há de manifestar. Espírito Santo de Deus, nós Te damos liberdade de agir e de atuar. Manifesta, Deus, ó Pai, o Teu poder em nós e através de nós. Deus, nos dê revelação daquilo que irá ser ministrado hoje. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos venham estar atentos àquilo que o Senhor há de ministrar. Por isso, ó Deus, nós Te convidamos e declaramos: flua hoje, flua e enche os nossos corações hoje, ó Pai. É em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Vamos juntos celebrar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Gostaria que aí na sala da sua casa você pudesse levantar, como se fosse aqui no prédio mesmo com os irmãos. Gostaria que você celebrasse o Senhor com toda alegria. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Céus abertos, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a
a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O Senhor me toca. O Senhor me toca. O Senhor me toca. O Senhor me toca. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer. Declare isso, diga: Teu É o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu. só pra ti, Jesus. É a glória pra sempre. Pra todo sempre, Jesus. Só o Senhor, só o Senhor é digno. Toma as nossas vidas, enche-nos, Senhor. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Aleluia, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, Deus. Nós somos gratos porque através da tua morte, hoje nós temos vida. Jesus, obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz. Nós não merecíamos, mas o Senhor resolveu morrer por nós. Nós não merecíamos, Jesus, mas o Senhor levou sobre si toda a dor, todo o pecado, toda a culpa. E hoje nós podemos ser livres em Ti. Aleluia, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor.
ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu Pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Oh, aleluia! Cristo venceu por nós. Nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados ao pecado, e Ele foi lá e morreu por nós, agora nos dando o direito de ser parte da família. Como isso é precioso! Esse é o poder da redenção. Ou seja, nós que de antemão estávamos condenados por este mundo, Cristo veio e tomou todas as nossas dores, todos os nossos pecados e levou na cruz do Calvário. Tem maior poder que esse. Esse é o poder da graça de Deus em nossas vidas. E a graça de Deus, ela nos empodera para viver e desfrutar desse novo de Deus. Então eu gostaria que você aí na sua casa, juntamente comigo, juntamente com a equipe de louvor, levantasse seus braços agora e nós iremos cantar para sempre. Porque Ele vive, porque Ele é o nosso Redentor. Vamos dar graças e vamos bendizer a esse Deus tão poderoso. Vamos dar um bom significado para isso, pela morte de Cristo. Vamos dar graças à morte de Cristo, porque através dessa morte, eu e você temos o poder e fomos redimidos de todas as coisas. Vamos juntos. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou,
somos mais do que vencedor. Se Cristo venceu, logo nós vencemos com Ele. Então você é mais do que vencedor. Tem coisa mais preciosa com isso. Então, Senhor, nós te damos graça, porque através da sua morte na cruz, nós vencemos com o Senhor. Senhor, nós somos mais do que vencedores, através do teu santo nome. Deus, nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus misericordioso. E Deus, nós te damos graças pelo teu perfeito amor. Nós te damos graças a Deus, pois o Senhor nos amou primeiro, Pai. Em teu nome que nós te damos graças. Aleluia, amém e amém, amém. Glória a Deus. Como o Senhor é bom, como o Senhor Ele é bondoso, como o Senhor Ele é majestoso. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor é um Deus majestoso. Então, essa semana eu estava pensando sobre algo e sobre os nossos pensamentos, o poder que os nossos pensamentos têm. Você já parou para pensar ou notou que quando os nossos pensamentos não estão organizados, todas as outras coisas passam a estar totalmente fora da ordem? Você já notou isso? Quando você não consegue ali focar ou até mesmo pensar em algo, todas as outras coisas elas passam a estar em desordem. E o mais interessante, a verdade é que nosso coração pronto. Então, quando os nossos pensamentos não estão em ordem, todas as outras coisas passam a ficar fora da ordem. Então, se o nosso coração está com grande expectativa e fé e em grandes milagres, mas os nossos pensamentos passam a estar meio que fora de tudo isso, nós passamos a duvidar da nossa fé. Mas o interessante é que se os nossos pensamentos acabam neutralizando a nossa fé. Então veja que interessante. Então, em Provérbios 4:3 fala assim: tende cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então veja, se o nosso coração está com grande expectativa em ter fé para grandes milagres, mas os nossos pensamentos começam ali a neutralizar todos essa expectativa de fé, logo nós já paralisamos e não desfrutamos da fé. Então, veja que interessante. Você para ali, pensa e fala assim: nós precisamos, ou seja, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Para quê? Para ver ou enxergar como Deus enxerga. Então, quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, nós passamos a enxergar como Deus enxerga. Veja que interessante, Davi ali, quando ele enxerga Golias, ele passa ali não ver como as outras pessoas estavam vendo ali somente Golias, mas ele passa a enxergar como Deus enxerga. E nós sabemos o resumo dessa história. Davi ali, ele derrota o gigante. Então, quando nós enxergamos como Deus enxerga, os desafios, os gigantes que nós precisamos enfrentar, eles passam a se diminuir diante disso. Então, nós precisamos o quê? Alinhar os nossos pensamentos com de Deus, para que nós venhamos enxergar como Deus enxerga. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é o quê? A gente precisa alinhar os nossos pensamentos com aquilo que Deus fala, para que aí sim nós venhamos falar como que Deus fala. Veja que interessante, Jesus ali no meio de uma grande multidão, os discípulos chegam nele e falam assim: Jesus, vamos dispersar toda essa multidão, porque nós não temos comida suficiente para alimentar todos. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: não, calma. E aí ele pega ali os pães e os peixes, ergue aos céus e fala assim: Senhor, graças te dou,
porque sempre me ouves. E aí, naquele instante ali, os pães e os peixes, eles começam a se multiplicar. Veja, quando nós alinhamos os nossos pensamentos com o de Deus, nós falamos aquilo que Ele fala. Outra coisa tão preciosa também, nós vemos ali, passados alguns dias, Jesus chega, Lázaro já havia morto, e ali Jesus chega diante do seu sepulcro ali, e todos falam assim, mas Jesus, já faz dias já que Ele está aí. E aí Jesus pede para que removam a pedra, e na hora quando eles removem a pedra, Jesus, Ele volta o seu rosto para o alto e fala assim, Senhor, Pai, eu te agradeço, porque sempre o Senhor me ouve. E aí Ele fala, Lázaro, vem para fora. Então quando eu e você alinhamos o nosso coração a Deus, quando nós alinhamos os nossos pensamentos com o de Deus, nós passamos a falar como Ele fala. E ali naquele instante, Lázaro vem para fora, Lázaro volta, torna a vida. Ou seja, quando nós alinhamos os nossos pensamentos, nós passamos a falar aquilo que está no coração de Deus. E nós não murmuramos, nós não ficamos reclamando das coisas, mas nós passamos a ter um coração grato. Nós passamos a ter uma gratidão por aquilo que o Senhor faz. E uma outra coisa também que quando a gente precisa alinhar o nosso coração com Deus, porque por conta dos nossos pensamentos passa a ser o mesmo pensamento de Deus e nós passamos a andar como Deus anda. Veja que interessante, Jesus ali já havia sido ali crucificado, já tinha passado alguns dias, e um dos seus discípulos começaram a caminhar contrário à cidade de Jerusalém, estavam indo à cidade de Emaús, e olha que interessante o que acontece ali, aí Jesus ressuscitou ali e está andando junto com esses discípulos e começa a falar dos feitos, das coisas que havia acontecido no período que eles estavam andando, mas só que os discípulos não sabiam que era Jesus, mas a forma como aquele homem que estava andando do lado deles falava, o coração deles queimava. E olha que interessante, quando nós andamos com Jesus, existem algumas coisas ou pequenas coisas que nós vivemos ou experiências que nós desfrutamos com Ele que se tornam marcantes para o resto das nossas vidas. E aí eles chegaram numa casa porque já estava no final da noite, e aí eles sentaram ali para comer. E aí Jesus ali, até então eles não tinham notado que era Jesus, ele senta na mesa e começa a partir o pão. E aí naquele instante a ficha dos discípulos cai e percebe que era Jesus. Aquilo que Ele havia prometido que Ele iria voltar, ali naquele instante acontece. E aí eles entendem, não, nós precisamos voltar para Jerusalém. Olha que chave poderosa. O fato de nós termos uma caminhada com Jesus, as experiências, os momentos que nós desfrutamos com Ele. Quando nós sentamos à mesa para desfrutar do pão, nós lembramos de todos os milagres que Ele realizou nas nossas vidas. E com isso nós descansamos e o nosso coração se enche de alegria. Então quando nós andamos com Jesus, a paz dele, nós possamos estar indo para uma rota errada, mas num exato momento Jesus nos chama de novo e fala assim, ei, vem cá, eu tenho coisas grandiosas para você desfrutar. Não entre nessa de crise, não entre nessa de ficar preocupado com os seus gigantes, não, vem ver como eu estou vendo, vem desfrutar, vem andar comigo. Então, quando nós passamos a caminhar dessa forma, nós desfrutamos do melhor de Deus. E veja que interessante, olha o que fala em Lucas, capítulo 11, versículo 37. Se os seus olhos são, os teus olhos é a lâmpada do teu corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o seu corpo ficará em trevas. Em Provérbios 23, 7 fala assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, se os meus olhos são bons, todo o meu corpo é bom. Mas se os meus olhos são maus, todo o meu corpo se torna mau. Então, assim como nós imaginamos a nossa alma, assim ele é. Então, a forma como você enxerga Jesus, a forma como você enxerga Deus, determina todas as coisas na sua vida. Olha que interessante. Deus, ele demorou 7 dias para criar todas as coisas. Ou seja, no 7º ele descansou. Mas, analisando tudo isso, nós temos um parâmetro muito interessante. Jesus no primeiro dia,
ele cria ali os firmamentos. No segundo dia, ele faz a separação de todas as coisas. No terceiro dia, ele cria os luzeiros. No quarto dia, ele começa já a criar os animais. No quinto dia, ele começa a criar ali as relvas, as coisas. E no sexto dia, ele cria o homem, ou seja, ele cria eu e você. E no sétimo dia, a palavra deixa bem claro que Deus descansou. Agora, vamos analisar algo muito interessante? Se o propósito de Deus, ou se a vontade de Deus fosse com que eu e você trabalhasse ou tivéssemos esforço de criar todas as coisas, Ele não teria criado eu e você no primeiro dia, para que junto com Ele nós criássemos todas as coisas? Você já parou para pensar nisso? Mas olha que interessante, Deus, Ele não nos criou no primeiro dia, Ele criou no sexto dia, e todas as outras coisas Ele criou antes. E o mais interessante de tudo isso é que no sexto dia Ele te cria, Ele me cria, mas no sétimo dia Ele nos convida para descansar. Veja que poderoso. Então Deus, Ele não te criou para fazer coisas. Deus, Ele não te criou para você ficar preocupado com as coisas. Pelo contrário, Deus, Ele te criou para falar agora, vem comigo, vamos descansar comigo, porque tudo isso aqui eu já criei para você. Agora vamos desfrutar do que eu já criei para você. Então Deus nos convida, eu e você, para descansar nele. Deus nos convida para descansar daquilo que Ele já criou para mim e para você. Então, não entre em crise, desfrute daquilo que Deus criou para você, desfrute daquilo que Deus já criou, e Deus, Ele quer o quê? Se relacionar com você. Então, à medida que a forma como nós enxergamos a Jesus, determina a forma como nós vamos andar com Ele, e a forma como nós enxergamos Jesus determina os nossos pensamentos, porque aquilo que eu penso, eu imagino, e aquilo que eu imagino, eu crio. Então, se eu tenho a imagem de um Deus que quer com que eu trabalhe para Ele, ou que eu faça coisas para Ele, eu vou andar sempre ansioso, eu vou andar sempre preocupado. Mas como se eu tenho no meu pensamento que Deus me criou para descansar nele, então eu só desfruto do melhor dele. Então, falando de dízimo e de oferta, então nós precisamos o quê? Descansar nele. E eu convido você aqui, nós temos aqui embaixo os nossos dados da nossa conta bancária. Então, eu convido você a desfrutar desse descanso. A falar assim, não, Senhor, eu creio que nada vai me faltar, e eu vou sim me manter um dizimista fiel, vou me manter sim ali, levando as minhas ofertas ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, então eu vou descansar naquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então eu convido você agora a pegar o seu dízimo, a sua oferta, e nós iremos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu perfeito amor, nós te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor nos deu, ó Deus, ó Pai, o descanso, o Senhor nos deu, ó Deus, ó Pai, aquilo mais precioso. O Senhor criou todas as coisas para que hoje nós desfrutássemos dela. Deus, por isso nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Senhor, nós consagramos aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, pois sabemos que coisa nenhuma há de nos faltar. Se nós pensarmos que irá nos faltar, nós queremos que o Senhor, ó Deus, ó Pai, irá nos surpreender, porque coisa alguma há de nos faltar. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, em teu nome que nós oramos e te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, esteja no seu lar, esteja aí junto com você nesse momento. O Senhor está aqui conosco, o Senhor está aí com você. Eu quero avisar os irmãos que nós estamos numa expectativa que o próximo mês, eu creio que vai dar para voltar aos nossos cultos presenciais, amém? A gosto de Deus, né? E vai dar certo mesmo, que Deus abençoe
porque os números dos óbitos e das infecções já têm caído pela metade aqui na Grande São Paulo. E mesmo que já estão liberando o funcionamento de todas as coisas, mas nós estamos realmente preocupados com a saúde de todos os irmãos, que todos estejam bem, que nenhum dos irmãos venham pegar esta doença, e se pegar, realmente não venha ter gravidade, né? Não venha ter maiores complicações, amém? Então, pelo que nós estamos observando, eu creio que mais 2 semanas nós vamos conseguir sentir mais segurança, mais confiança, tá? Então, nós vamos ter mais 2 domingos online, e se Deus quiser, dia 2 de agosto, que é o primeiro domingo de agosto, então a próxima Santa Ceia, se Deus quiser, nós vamos fazer aqui na igreja, aqui no templo, e provavelmente nós vamos continuar fazendo o culto online. Nós observamos que tem muitos irmãos que participam do culto online conosco, até irmãos de outro ministério, pessoas também que estão fora, em outro país, né? Nós temos irmãos como a minha filha, que está na África, como na Espanha, e outros lugares aí, outros estados, até outros irmãos, pastores de outros ministérios, pastores da nossa denominação em outros estados, têm participado conosco. Então, acho isso muito importante, muito positivo, que nós continuemos fazendo culto online, né? Tem sido uma escola, tem sido um aprendizado, e nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque essa situação da pandemia vem para nos ensinar lições, vem para nos desafiar a caminhos novos, a circunstâncias diferentes e novas. Então nós estamos aprendendo, amém, irmãos? Quero agradecer a sua compreensão, a sua paciência. Eu sei que muitos irmãos têm sofrido com essa pandemia, porque tem dificuldade de ter uma disciplina de buscar a Deus, né? Então sofre mais quanto à necessidade de alimentação espiritual, né? De oração, da comunhão também dos irmãos, que isso alimenta, isso sustenta, e muitos irmãos têm sofrido. Por isso eu quero aconselhar você a continuar ouvindo a devocional. Os pastores mandam uma mensagem, ou escrita, ou em áudio, ou em vídeo, né? Procure boas palavras, boas mensagens de fontes confiáveis, né? Não é porque o rótulo é bonito que quer dizer que tem conteúdo. Nós queremos o conteúdo, e o conteúdo é sempre uma palavra de uma origem de homens de Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, que conhecem a palavra de Deus com profundidade, amém? Então quero deixar essa palavra para você, de que estamos numa expectativa de que essa pandemia está acabando, está passando, e vamos ter que continuar tendo cuidados, né? Até que todos sejam vacinados e estejam com imunidade, mas mesmo assim, eu creio que nós vamos ter condição de voltarmos em breve aos nossos cultos presenciais, amém, querido? Eu quero ministrar uma palavra que Deus tem posto no meu coração, e eu creio que é uma chave importante para vivermos uma vida de vitória, é prestarmos um culto completo a Deus, culto completo, uma atitude de integridade na sua vida de fé, na sua vida de adoração. Eu até estou com a frase do Charles Hodge, que ele disse: aqueles a quem Deus salvar, Ele os tornará vigilantes. Muito forte essa frase. Mas eu gostaria de mudar para um detalhe: aqueles a quem Deus salvar, Ele os tornará vencedores.
É a vontade de Deus tornar você um crente vencedor, não simplesmente um crente. Há muitos crentes vivendo derrotados, e eu quero mostrar para você hoje por que muitos crentes vivem derrotados, vivem fracos, vivem oprimidos, vivem mal. Esta não é a vontade de Deus. E eu quero começar com Hebreus 7:25. Olha só, Hebreus 7:25. Por isso também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo pode nos salvar totalmente. Mas por que muitos crentes não se sentem salvos totalmente? Porque muitos crentes não vivem uma plenitude de vida espiritual, emocional, intelectual, saúde e vida financeira, prosperidade? Por que muitos irmãos não estão vivendo plenamente uma vida plena, uma vida completa? E eu vou dizer para você, é porque não presta um culto completo, não presta um culto pleno. Como que é isso? Você adora a Deus em espírito, amém? Você adora a Deus em espírito, você serve a Deus em espírito. Deus te deu um espírito, e esse espírito busca a Deus, esse espírito clama por Deus, e o seu espírito é a sua mente, o seu espírito faz parte da sua mente, dos seus pensamentos. Então você precisa ler a palavra, você precisa ter fé na palavra, você precisa comer a palavra. Muitos irmãos não alimentam o seu espírito como alimenta o seu corpo, alimenta bem o seu corpo, mas não alimenta o seu espírito, e o seu espírito come palavras. Que palavras você está comendo? Você come mal, você vive mal. Então você tem que servir a Deus espiritualmente. Você também tem que servir a Deus com a sua alma, com o seu coração, com as suas emoções. Se você realmente crê no que você alimenta, no que você ouve, no que você fala, se você realmente crê na sua mente, você vai viver na sua alma, você vai viver no seu coração. Agora presta atenção, se você vive no espírito, se você vive na alma, o seu corpo também tem que viver na presença de Deus. Você tem que se cuidar fisicamente, cuidar com a sua alimentação, cuidar com as suas atividades, cuidar aonde o seu pezinho te leva, aonde sua mãozinha toca, o que os seus olhinhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, o que a boquinha está falando. Então você tem que servir a Deus com o espírito, você tem que servir a Deus com a alma, você tem que servir a Deus com o corpo, e você tem que servir a Deus com a sua finança também. Está entendendo? Muitos irmãos não vivem prosperidade porque eles não chamam Deus para fazer parte da sua vida material, financeira, com os seus bens. Está entendendo? Alguém disse, e é verdade, que enquanto o seu bolso não se converte, nada se converteu. Está entendendo? Porque a sua fé, que não te custa nada, esta fé não é confiável. Esta fé não é fé. Então muitos irmãos realmente não consagram a Deus tudo, deixa um pedacinho de fora, e é nesse pedacinho de fora que o diabo entra, que o diabo te perturba. Aí muitos irmãos não vivem plenamente uma vida feliz, uma vida suprida. Depois eles ficam falando mal de Deus, fala que Deus não ajuda, fala que Deus não supre, fala que Deus não dá, fala que Deus não faz. É você que não se entrega completamente. Ou é 100, ou é Deus. Deus é 100%, ou 99% não basta. E eu vou te provar o que eu estou te falando.
E eu vou começar com a vida de Abel, porque o bom é sempre começar no começo. Olha só, em Gênesis 4:4 diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Olha, a Bíblia diz que era tempo de trazer ofertas ao Senhor. O mundo estava começando, a humanidade estava começando. Adão e Eva tiveram muitos filhos, algumas centenas de filhos, porque lembro que eles viviam até 800, 900 anos, tendo um filho por ano. Então Adão e Eva tiveram 200 filhos, 300 filhos, e os irmãos foram tendo relação, foram se casando, e foram multiplicando grandemente, né? Porque o conceito de incesto não havia nesse momento. Deus não trouxe essa consciência do incesto. Então os irmãos casaram com os irmãos, né? E a terra se multiplicou. E eu acredito, a humanidade se multiplicou. E eu acredito que esse fim de uns tempos, ou o tempo de trazer a oferta, era uma vez por ano. Provavelmente depois das colheitas, talvez num tempo em que estava determinado para fazer um culto a Deus, para apresentar a Deus as suas ofertas, as suas contribuições. Então veja bem, desde que começou a humanidade, os homens entendem que precisam presentear o seu Deus, precisam dar coisas materiais para o seu Deus, desde que começou a humanidade. Agora, por que Abel fez a oferta certa? Porque ele aprendeu com seu pai. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, estavam vivendo na presença de Deus, e depois que eles pecaram, Deus apareceu para eles, e Deus trouxe uma palavra de reconciliação, porque sempre Deus traz uma palavra de reconciliação. Deus sempre traz uma palavra de amizade, Deus sempre traz uma palavra de amor, Deus sempre traz uma palavra de conserto, Deus sempre traz uma palavra de bênção. Deus é um Deus de graça e misericórdia. E quando Deus aparece para Adão e Eva, eles estão se sentindo nus. Por causa do pecado, eles se sentiram nus. Presta atenção, sentiram nus porque eles se sentiram desprotegidos espiritualmente. Estar nu é estar sem cobertura, é estar sem proteção. Muitos, mesmo crentes, vivem sem proteção espiritual, sem cobertura, né? Porque tampam a sua deficiência, a sua fraqueza moral, mental, emocional, financeira, tampam com folha de parreira, está usando algo muito frágil, coisas da terra, coisas humanas. Foi aí que Deus apareceu, e olha em Gênesis 3:21, diz que Deus fez vestimentas para Adão e Eva. Então presta atenção, a Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele de animais e vestiu Adão e Eva. Então significa que Adão viu Deus, o próprio Deus, sacrificar um animal, provavelmente uma ovelha, um cordeiro. O próprio Deus ensinou como era para fazer o sacrifício. Não é ideia de homem, não é invenção de homem, é Deus que mostrou como é que era para sacrificar o cordeiro. Eu não sei como isso aconteceu, provavelmente um anjo de luz apareceu. Adão já era familiarizado, Adão e Eva eram familiarizados com essa presença angelical, e esse anjo fez o sacrifício, e Adão e Eva copiou, viu como era para fazer o sacrifício. E Adão e Eva ensinou para os seus filhos, ensinou para Caim, ensinou para Abel e para todos os filhos.
E quando houve esse dia marcado, determinado, provavelmente um dia de Shabá, um dia de sábado, um dia para pararem as atividades e buscar o Senhor, que pode ser uma semana, ou um mês, ou um ano, um dia muito importante, um dia muito especial. Caim levou dos frutos da terra o que ele tinha. Mas Deus tinha ensinado que o tipo de sacrifício que realmente protege, que realmente cobre, que realmente nós precisamos, é o sacrifício de sangue. Presta atenção, o sacrifício de sangue. Sangue. É assim que Deus quer. Porque Deus já estava apontando para o seu Filho Jesus, que morreria na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Abel trouxe o sacrifício certo, o sacrifício do sangue, ele trouxe com uma atitude certa, com uma atitude boa. Que atitude foi essa? Foi uma atitude de fé, foi uma atitude de obediência aos ensinamentos dos seus pais. Abel é o filho que ouviu os pais, Abel é o filho que temia a Deus. Abel era o filho humilde que estava pedindo a Deus a sua bênção, a sua proteção, a sua salvação. Então Abel teve uma atitude, e a Bíblia diz que ele trouxe das primícias, e primícia significa, ele trouxe as melhores ovelhas, ele deu o seu primeiro lugar. Presta atenção que eu tenho uma revelação de Deus para você, para mudar a sua vida. Eu me converti em janeiro de 79. Eu me converti em janeiro de 79. No fim de janeiro, no fim do mês, eu ouvi 2 irmãos conversando sobre dízimo na porta da igreja, a Igreja Batista, aqui de Ferraz, ali da Bruna Otafim, Igreja Batista. E eu quis saber o que era dízimo. Novo convertido, primeiro amor. Quando ele me explicou o que era dízimo, eu falei, isso é interessante, isso é legal, isso é certo, eu vou dar meu dízimo. Quando chegou em fevereiro, eu recebi o meu salário, 1 mês de convertido, meu irmão, presta atenção você, 1 mês de convertido, eu dei o meu dízimo ao Senhor. 2 semanas depois, eu estava no emprego, ganhando 2,5 vezes a mais. Pergunta para mim se eu acredito no dízimo ou não acredito. Para mim dá certo. Pode ser que não dá para você, e eu não sei porquê, mas para mim dá certo. Presta atenção, eu tenho 40 anos de convertido, 38 anos de ministério. Presta atenção, eu não sei o que é viver derrotado financeiramente. Já passei por apertos, mas nenhum aperto que eu passasse fome, ou ficasse endividado, ou que a minha conta ficasse no vermelho. Então eu não tenho testemunho de derrota para você, eu só tenho testemunho de vitória. Eu sirvo a Deus há 40 anos, eu dou dízimo há 40 anos, e eu nunca fiquei no vermelho. Eu nunca fiquei no vermelho. Então eu não sei o que é não dar o dízimo. Aí alguém pergunta, mas como que você dá o dízimo? Eu dou o dízimo seguinte, quando o tesoureiro deposita o meu salário no banco, que eu vejo que o dinheiro entrou no banco, naquele momento mesmo eu já transfiro o dízimo. Está entendendo? Eu dou o dízimo no dia, eu dou o dízimo na hora, eu não quero nem saber as contas que eu tenho para pagar. Entrou, eu dou. Eu não espero. Eu não vou fazer as contas para ver se dá para dar. Isso não é primícia. Primícia significa primeiro lugar. É por isso que os irmãos vivem derrotados. Porque os irmãos não dão o dízimo com fé,
com amor, com confiança que Deus é que supre todas as nossas necessidades, inclusive de dinheiro, inclusive de sustento, inclusive de provisão material, porque Deus não é Deus só do meu espírito, Deus não é Deus só da minha alma, Deus não é Deus só do meu corpo, Deus também é Deus dos meus bens, Ele é Deus das minhas riquezas, ou até das minhas pobrezas. Deus tem que ser Deus de tudo, por isso que eu estou falando, tem que fazer um culto completo, não pode ser serve a Deus pela metade, Deus funciona pela metade. Agora, se você serve a Deus 100%, Deus é Deus 100% na tua vida. Ele vai cuidar de você, Ele vai sustentar você. Compreendeu? Por que Abel fez uma oferta que agradou a Deus? E como que Deus mostrou que ele agradou-se? São incógnitas, mas com certeza Deus fez gestos mostrando que Abel era o homem escolhido de Deus para administrar a vida espiritual do povo, da sua família. Abel era o sucessor de Adão. A Bíblia diz que Adão foi criado por Deus, porém Abel, como filho de Adão, ele era o homem escolhido de Deus. Porém Caim ficou com inveja de Abel e matou Abel. Agora presta atenção, Caim matou Abel por inveja, porque Caim era o homem mais velho, e ele achando que por ser o mais velho, o direito era dele. As pessoas no mundo acham que tem direito, não é porque você acha que tem direito que você vai conseguir as coisas. Até posso dizer para você que Abel escolheu ser um homem espiritual, Abel escolheu ser um mensageiro da paz, Abel escolheu ensinar sobre Deus, sobre a fé, Abel escolheu ser pastor, mas Caim escolheu ser político. Como está a política do mundo? Porque nas políticas só tem Caim. A maioria é Caim, é o espírito de Caim, é o espírito de dominação. E como que foi que o mundo se construiu? O mundo se construiu à base da mentalidade de Caim, um homem pecador, um homem idólatra, um homem devasso, um homem mau caráter, mau e mentiroso, que quando Deus confrontou a ele a respeito de Abel, que ele matou por inveja, ele disse para Deus: o que eu tenho a ver com o sangue do meu irmão? Eu não cuido dele, eu não sou pai dele. É assim que ele tratou a Deus. Eu quero dizer que o espírito de Caim é o espírito de rebelião. Ele trata mal a Deus, ele fala mal com Deus, ele não tem temor de Deus, ele não tem respeito a Deus. É um espírito de Caim. Agora, a geração de Abel é a geração temente a Deus. Quero dizer para você, depois que Caim matou Abel, Adão e Eva pediram a Deus um outro filho. Isso mostra que Adão e Eva serviram a Deus. Eles ficaram indignados pelo fato de Caim matar o seu irmão Abel covardemente. Chamou para caminhar no campo, chamou para passear no campo, e eu fico pensando que Abel pensou que o seu irmão ia fazer um concerto, porque ele fez uma cara muito feia, quando Deus abençoou o sacrifício de Abel, a oferta de Abel. Caim não gostou, Caim mostrou que não gostou, e quando Caim chamou Abel para conversar e caminharem no campo, Abel pensou que Caim ia ser humilde, que Caim ia retratar com ele, e Caim covardemente o matou. Olha só, pessoas mundanas, pessoas ímpias e pecadoras, elas têm espírito de morte. Somente os que servem a Deus têm o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito do amor. Então, Abel é uma geração abençoada. Como Abel morreu, aquele mundo se construiu sem igreja, aquele mundo se construiu sem templos, aquele mundo se construiu sem culto a Deus. Acabou o culto, acabou a vida de adoração naquele mundo antes do dilúvio, porque mataram o homem de Deus que Deus tinha escolhido para direcionar a humanidade a uma vida
de serviço a Deus, de culto a Deus. É assim que o mundo quer, é assim que o mundo está fazendo. Nos últimos tempos, o mundo vai ficar que nem era antes do dilúvio, um povo mau, violento, depravado, corrupto, mentiroso, idólatras e pecadores. Se você não quer se arrastar nessa enxurrada que está levando o mundo para o inferno, saia prestando a Deus um culto de verdade, um culto de fé, um culto de coração. Adão e Eva pediram a Deus outro filho, prova de que eles não estavam conformados com as injustiças, com as maldades do mundo. E Sete foi o nome, porque Lameque, um dos filhos de Caim, disse que ele começou a fazer maldades, e ele disse que se o do tataravô dele se vingasse 7 vezes, tinha que vingar 7 vezes, dele tinha que vingar 70 vezes 7, ele ia ser muito pior, ele ia ser mais valente, mais perverso. É assim que é no mundo, cada vez mais maldade, mais perversidade, mais loucura. Adão e Eva pediram outro filho, saiu Sete, e Sete não conseguiu pôr ordem do mundo. Sete foi um filho que era para substituir Abel, mas Sete não conseguiu substituir aquele filho preferido de Deus e do papai e da mamãe. Ele se tornou frustrado, mas o fato de Sete ficar frustrado, e ele teve um filho e chamou Enos, que quer dizer frágil, fraco. O fato de Sete ter um filho e chamar o nome do seu filho de fraco, prova que Sete tinha temor de Deus, que Sete não estava feliz. Presta atenção, a nossa frustração por esse mundo mau e perverso agrada a Deus, agrada a Deus. Foi Judas, o discípulo Judas, que comentou de Enoque, a 7ª geração aí, a 7ª geração de Adão, Enoque, um grande profeta de Deus, que ouve, falando do fim dos tempos, que havia um grande dilúvio e ia destruir a terra. A Bíblia diz que este homem sofria muito, a sua alma sofria, por causa do pecado da humanidade. Nós sofremos ao ver um mundo tão mau, tão perverso, tão violento. Isto é prova que nós tememos a Deus. E Enos se chamou fraco. O pai dele, Sete, não conseguiu pôr ordem no mundo, não conseguiu consertar o mundo que Caim destruiu, desgraçou. O espírito de Caim, que é o espírito do anticristo, que está no mundo. Enos começou a invocar o nome do Senhor. Primeira célula de oração, primeiro grupo de oração na casa de Enos. Enos começou a invocar o nome de Deus, o Deus de Adão, o Deus de Sete, o Deus de Abel. Era assim que provavelmente Enos se referia, ao Deus criador de todas as coisas. E o fato de Enos se reconhecer fraco e começar a orar a Deus, é prova de que ele temeu a Deus, ele serviu a Deus, ele foi um crente vencedor. E quando Enos começou a buscar a Deus, 3 gerações depois, veio este homem chamado Enoque. Presta atenção, Enoque é o mesmo nome da cidade que Caim colocou na sua cidade, que ele construiu para o seu filhinho Enoque, o político, dando o poder para o seu filho, a continuidade do poder. O nepotismo sempre existiu e sempre vai existir. Caim construiu uma cidade, pôs o nome do seu filho. Criou uma geração de filhos, Jubal, Jabal, Tubal, Caim, que foram homens que faziam negócios com gado, com construção de tendas, e tinha também instrumentos de corte, instrumentos agrícolas, espada, escudo, começaram a existir, e um também deles era tocador de flautas e harpa. Quer dizer, havia música, havia festa, havia comércio, havia indústria, mas não havia igreja, não havia culto a Deus, porque matou Abel, porque Sete não conseguiu evangelizar o mundo, e Enos apenas conseguia invocar a Deus na sua casa, com alguns poucos amigos e vizinhos. Então presta atenção, a importância de você servir a Deus com o que você tem, com o que você pode.
3 gerações depois veio Enoque, e foi um grande profeta, e andou pela terra, profetizando com grande poder. Presta atenção, eu acredito que muitas pessoas queriam matar Enoque, tinha raiva de Enoque. Enoque foi o primeiro pregador pentecostal, que naqueles dias andou por toda a terra, pregando que Deus destruiria o mundo. E tantas pessoas queriam matar Enoque, e Deus não permitiu que Enoque fosse assassinado. Deus não permitiu que Enoque morresse pela mão de homens maus e perversos, como Elias, que não queria morrer pela mão de Jezabel, uma bruxa feiticeira de Baal, e não queria também morrer nas mãos de Acabe, um rei fraco e incompetente, um rei de Israel muito incompetente. Elias não quis, e assim Enoque também não quis, e pediram a Deus que o levasse, e Deus os levou. Enoque foi trasladado, foi arrebatado, porque ele simboliza os vencedores que serão arrebatados. Enoque foi arrebatado, assim como os vencedores, os crentes fiéis, que servem a Deus 100%, completamente, serão arrebatados antes do fim dos tempos. E veio 3 gerações depois de Enoque, Matusalém, Lameque, que foi o homem mais mau e perverso daquela geração, que disse que do seu tataravô se vingaria 7 vezes, mas dele 70 vezes 7, porque ele teve 2 mulheres, foi o primeiro bígamo, e depois ele matou um homem, e matou um rapaz, matou um homem porque ele pisou, matou um rapaz porque encostou nele, ele se tornou um homem mau e violento. Lameque é o nome do homem mais perverso, mais terrível. Lameque é o pai de Noé. Presta atenção, quando você ora, quando você busca Deus, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha na quietude, está entendendo? Deus levantou um profeta chamado Enoque naquele mundo, e que fez a obra de Deus em pouco tempo, que ninguém precisou fazer. Enoque sozinho deu conta, e pregou a palavra de Deus em todos os lugares daquela época. E depois veio Lameque, o mesmo nome do descendente perverso de Caim, porque Deus é caprichoso, Deus é Deus, não brinca com Deus. Lameque, ele tem um filho chamado Noé, e ele diz: nos dias de Noé, Deus vai trazer descanso sobre a terra. E Noé é a 10ª geração de Adão. Noé é aquele que nos dias Deus volta no dilúvio e salva Noé e sua família na arca, numa arca. Lembra a palavra arca? A arca de Noé. E depois a gente vai ver que Deus manda Moisés fazer uma arca. A arca, símbolo do templo, símbolo da casa de Deus. A arca também feita de madeira, símbolo da cruz. Somos salvos pela obra da madeira, pela obra da cruz, onde Cristo dá a sua vida. Ele morre para nos trazer a vida de Deus, para nos dar o Espírito Santo que habitava em Cristo. O Espírito Santo de Cristo veio habitar em nós por causa da obra da madeira. E eu poderia continuar. Abraão, Deus chama Abraão, e Abraão sai de Ur dos caldeus. Olha só, todas as pessoas que Deus chama, tem sacrifício, irmão, tem que tomar decisão, tem que tomar posição. Abraão sai de Ur dos caldeus, vai para a terra de Canaã, peregrina a terra de Canaã, e num lugar chamado Betel, que quer dizer casa de Deus, casa da luz, cidade da luz, em Betel, ele faz um altar para Deus e faz sacrifícios para Deus. Noé, quando desce da arca, Noé já faz sacrifícios para Deus, e Deus mostra o arco-íris e faz uma aliança com Noé. Mas Noé primeiro faz um holocausto, faz sacrifício a Deus. Jacó, logo que Jacó sai da casa dos seus pais, fugindo para a Mesopotâmia, no caminho, a primeira noite que Jacó
dorme fora da sua casa, fora do teto do seu pai e da sua mãe, Deus aparece para ele num sonho, mostra uma janela aberta no céu, uma escada, né, uma porta aberta no céu, e uma escada, e anjos subindo e descendo, e ele faz um sacrifício. Ele de manhã levanta e fala: isso aqui é a casa de Deus. Ele pega uma pedra, ele derrama o óleo que ele estava levando para fazer seu alimento, ele derrama o óleo, e ele diz ao Senhor: de tudo que o Senhor me der, eu te pagarei o dízimo, eu te darei o dízimo. Ou seja, ele entendeu que precisa fazer sacrifícios para Deus. Eu preciso encerrar. Olha só, quando Jesus começou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. Presta atenção, os discípulos são os crentes vencedores. Concorda comigo? Jesus escolheu homens derrotados para fazê-los vencedores. Deus escolhe pessoas derrotadas para fazer delas vencedores. Quando Jesus passou pelos discípulos, quase todos foi assim: ei, segue-me. Dá para entender? A Bíblia diz que João estava pescando, Pedro estava pescando, André estava pescando. Aliás, estavam consertando as redes. Jesus passou por eles e disse: segue-me. Eles largaram as redes, eles largaram o barco do seu pai, eles só falaram para o papai: tchau, tchau, estou indo. Viu? Tem que fazer sacrifícios, meu irmão. Você quer servir a Deus sem fazer sacrifício? Você quer servir a Deus sem dar nada? Você quer servir a Deus sem pagar nada? Não é assim que serve a Deus. Tem que ser com a mente, com o coração, tem que ser com os braços, tem que ser com serviço. Você tem que trabalhar para Deus, você tem que ter prazer de servir a Deus. E não pode achar difícil dar o dízimo, porque se você tem o seu coração em Mamon, o Deus do dinheiro, você nunca vai ter o cuidado completo de Deus, repleto. Você vai sempre ser um crente meia Bíblia, como eu gosto de dizer, um crente meia Bíblia, um crente meio crente, né? Algo que realmente não funciona. Seja um crente intenso, seja profundo, seja verdadeiro. Eu quero aqui, para encerrar, citar alguns versículos na Bíblia para você. 2 Samuel 22, 26 e 27, profeta Samuel disse: para o benigno te mostra. Para o benigno, Deus se mostra benigno. Para o íntegro, Deus se mostra também íntegro. Para o puro, Deus se mostra puro. Mas o perverso, Deus se mostra inflexível. Deus não muda. Deus não muda, Deus não cede. Para o perverso, Deus é inflexível. Olha só, 1 Crônicas 28, 9, Davi falando para Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e o serve com coração íntegro. Captou aí? Pegou? Davi, que foi um crente que fez besteira, mas ele sempre consertava. Presta atenção, Davi tem defeitos, mas Davi sempre consertou a sua vida. E agora ele fala para Salomão: você quer ser vitorioso, quer ser um rei abençoado e vitorioso? Sirva a Deus com coração íntegro e com uma alma voluntária. Não precisa de pressão para você servir a Deus, não. Não precisa nem de sofrimento, porque você tem uma alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e Davi sabe muito disso, e penetra até os desígnios mais profundos do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar por ti. Que lindo, né? Se buscares, se o seu coração voltar para Deus de verdade, com sinceridade, Deus que está escondido, ele vai falar, vai ficar facinho, sabe? Quando eu brinco com meu netinho de esconde, eu tenho que dar dica, eu tenho que ficar falando, eu tenho que mostrar a mãozinha, porque ele é muito ruim para me achar.
Eu me escondo muito bem. Eu quero dizer para você que Deus se esconde muito bem. Se você quer que Deus apareça, procure Ele de todo o coração. Ok? E João 8:20, Jó 8:20, eis que Deus não rejeita ao íntegro. Ok? Provérbios 10:9, quem anda em integridade, anda seguro. E 1 Pedro 1:22 para encerrar. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Irmão, obedece à verdade de Deus integralmente. Pedro fala que a fé é obedecer a Deus de verdade. Amém? Então, sirva a Deus em espírito, com a mente, com o pensamento. Sirva a Deus com a alma, com os desejos, com os sentimentos, com o coração. Sirva a Deus com o corpo. Quando você adora, quando você sai para ir à casa de Deus, para a célula, quando você decide fazer coisas para Deus, o seu corpo está obedecendo a Deus. Quando você dá a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, mostra que você serve a Deus integralmente. Essa pandemia é um ótimo teste. Olha só, essa pandemia, as nossas entradas financeiras, quer dizer, mais ou menos 20%, entre 20% a 40% dos irmãos não contribuíram. Eu conheço pastores que praticamente estão fechando o templo, porque das igrejas dele, 30%, 40% contribuiu. Muitas igrejas estão quebrando, sabe por quê? Porque os crentes não são vencedores, são crentes infiéis. Aleluia, que a nossa igreja, a grande maioria é crente fiel. Eles estão dando um jeito de contribuir, glória a Deus. Eu fico até constrangido de dizer para os pastores que estão em dificuldade, em aperto, porque graças a Deus nós não estamos tão apertados financeiramente, porque você é fiel, você é crente vencedor, você ouve uma pregação que te ensina a verdade de Deus, que tem que servir a Deus de todo o coração. Não dá para ficar brincando mais de igreja, brincando de pastor, brincando de ovelha, brincando de ser crente. Não dá, meu irmão, não dá para viver assim. Crente integral, porque Deus é integral. Jesus se deu inteiro na cruz, nós temos que servir a Deus inteiramente, de todo o coração. Então, eu louvo a Deus, porque a nossa igreja está de parabéns, glória a Deus. Você é crente vencedor, você é crente fiel, e o fato de você estar contribuindo mostra que Deus está te sustentando, que Deus está cuidando de você. Eu não sei como é que estão nas outras igrejas, que elas não estão contribuindo, e os pastores estão sem salário, e as igrejas estão endividadas, porque os irmãos não estão contribuindo, mas na nossa igreja é um exemplo. Eu louvo a Deus pela sua vida, e quero com esta palavra hoje te incentivar, te encorajar, para você continuar sendo fiel. Continue sendo fiel. Não é porque um fala, outro fala, não vai na conversa de ninguém. Você não é piolho para andar na cabeça dos outros. Você é servo do Deus vivo. Deus é o teu Pai. Deus cuida de você. Deus te sustenta. E Ele não te abandonará, nem no tempo da pandemia, nem no tempo da tempestade, nem na hora do vale escuro. Deus nunca te deixará perdido no deserto. Não se perca no deserto. Olha a luz de Deus brilhando, olha Deus te chamando para um conserto. Conserta a tua vida, conserta teu coração, e o Senhor te sustentará nesse deserto da pandemia, nesse vale da sombra da morte, em que muitas almas estão sendo ceifadas pelo cavalo amarelo do Apocalipse, pela pandemia, mas você tem sido poupado para dar testemunho que você é um crente fiel, crente vencedor, crente íntegro, inteiro, que serve a Deus de todo o coração. Amém? Vamos orar. Vamos consagrar aqui o suco e o pão.
Nós estamos aqui com os 2 pastores hoje, com os 3 pastores aqui. Aliás, somos 4 pastores, os 4 cavaleiros do Apocalipse estão aqui hoje. Amém? Amém. Mas os músicos aqui, o pessoal da técnica aqui, graças a Deus. Amém? Pastor Vanderlei, vem fazer essa oração. Pega aí agora o pão. Você separou o pão, o cálice. Pega aí. Vamos orar e consagrar. Ao comer esse pão, vamos comer a vida. Vamos comer a palavra. Vamos nos alimentar do Espírito de Deus. Ao beber do cálice, vamos beber do Espírito Santo. Vamos beber da vida de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus, né, amados? Por esse privilégio que é poder participar deste momento, tomar a ceia do Senhor. Isso é um privilégio, é um dos maiores privilégios que o ser humano tem, que é poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar, consagrando o nosso pão e consagrando o nosso suco. Você também faça assim na sua casa, pegue um pão, pegue um pouquinho de suco, para que você tome a ceia conosco. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós queremos consagrar este pão, que representa o seu corpo, que foi moído na cruz, o seu corpo que foi entregue na cruz em favor de nós, o teu corpo, Deus, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o teu corpo, Deus, que foi entregue em nosso favor. E também eu coloco e consagro o suco da uva, Deus, o vinho, que representa, Senhor, o sangue derramado em favor de cada um, o sangue que fluiu e que chegou à terra, o sangue que quebrou a maldição da terra, o sangue que quebrou a maldição das nossas vidas, o sangue que lavou o nosso pecado, o sangue que lavou a nossa alma, o sangue que lava as nossas dores, as nossas feridas, as nossas neuroses, as nossas depressões, o sangue que nos purifica. Consagramos, Senhor, o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que nos faz mais que vencedores. Amém? Amém, glória a Deus. Então pegue do pão agora e diga obrigado, Jesus, por esse pão, pão da vida, o pão da palavra, a palavra que eu ouvi, palavra de vida, palavra que traz virtude, palavra que traz poder. Oh Jesus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus de glória, Deus que sustenta seu povo na terra, Deus que nos ajuda antemanhã, oh aleluia, desde o sol nascer até se pôr, Tu és Deus, Deus do dia, Deus da noite, Deus dos vales, Deus das montanhas, Deus que está conosco na nossa angústia, na nossa tristeza, na nossa preocupação, no nosso sofrimento, Deus que está conosco na nossa saúde, na nossa paz e na nossa prosperidade, Deus completamente Deus, aleluia, nós te servimos, Senhor. Alimenta o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, traz saúde. Eu recebo saúde em nome de Jesus. Diga, eu recebo saúde em nome de Jesus, e coma desse pão. Aleluia. Jesus, pela sua morte, venceu a morte. Glória a Deus. A morte que vence a morte. A morte de Deus, do Deus da vida, venceu a morte da eternidade, das trevas, da escuridão. O Deus da luz venceu o Deus das trevas, aleluia, e vai vencer sempre. Jesus pela sua morte venceu a morte, e Jesus pela sua vida nos deu a vida. Receba a vida em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, e nós tomamos desse suco da uva, Senhor, sangue de Jesus que nos perdoa, que nos transforma, que nos cura,
porque aqueles a quem o Senhor chamou, os fará vencedores. Aqueles a quem o Senhor salvou, os fará vigilantes. Os fará crentes vencedores, crentes íntegros. Somos crentes 100 por Deus, 100%. Somos crentes 100% de Deus. É Deus completamente Deus. Deus no espírito, Deus na alma, Deus no corpo e Deus nas minhas finanças, Deus no meu dinheiro, Deus nos meus bens, na minha casa, no carro, enfim, todos os móveis, todos o dinheiro, a prata, tudo. Deus que é Deus de tudo que nós temos, de tudo que nós somos. Deus completamente Deus, em nome de Jesus. Beba do cálice, beba do suco. Aliança, nova aliança no sangue do Senhor. Ser amado de verdade, e eu irei por aí, sabendo que seu bem. Pastor Henrique, vem orar, meu querido. No sol Ora agora com o pastor Henrique. guardar. Uma oração forte. Põe a mão no seu coração aí. Vamos viajar na oração agora na presença do Pai. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Pai, porque Deus, assim como nós ouvimos nesta manhã abençoada, Deus, a Tua palavra, que essa palavra, Deus, venha encher o nosso coração de fé, de esperança, de motivação, Pai, para continuarmos servindo ao Senhor com integridade, ó Pai, integridade de alma, integridade de espírito, ó Pai, e que no nome de Jesus, ó Deus, tudo aquilo que nós recebemos da Tua parte, ó Pai, possa, Deus, fazer parte da nossa vida, que no decorrer desta semana tenhamos, ó Pai, força espiritual para vencer toda e qualquer dificuldade, ó Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, vidas dos nossos familiares diante do Senhor, ó Pai. Colocamos a igreja do Senhor, ó Pai, diante da Tua presença, pedindo a Deus, nos conceda paz, nos conceda graça, nos conceda o amor que vem direto do Teu trono, ó Pai, para que possamos, ó Pai, vencer toda e qualquer dificuldade, ó Pai, que não há, Deus, de ser difícil demais para nós, vencer, Deus, esse período de pandemia, ó Pai. Nós cremos na presença do Senhor, cremos na proteção do Senhor, ó Pai, ó Deus, e não há de acontecer conosco nada de mal, porque Deus, o Teu sangue está sobre nós, e o inimigo não pode tocar nas nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te damos graças nessa hora, ó Pai, e pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco no decorrer da semana. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração de amor, de alegria, de paz, de contentamento na Tua presença. Que o amor de Jesus Cristo possa penetrar na nossa alma e estar sempre conosco, e que a consolação do Espírito esteja sempre do nosso lado, em o nome do Senhor Jesus, assim seja, amém, graças a Deus. Um bom final de domingo para todos os irmãos. Compartilhe essa palavra com seus familiares, amém? Ela vai estar gravada aí no Facebook. Você pode compartilhar mais tarde com aqueles que não puderam estar conosco agora, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana no nome de Jesus. Amém.